Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, mais um reforço anunciado no São Paulo. São Paulo também já fez mais 2 anúncios e tem mais jogadores chegando que eu vou explicar tudo aqui neste vídeo das últimas informações. Presidente, do Conselho Deliberativo, Outen Aires, fez, uma coletiva, uma entrevista coletiva, concedeu uma entrevista coletiva, e eu vou contar aqui para vocês algo em torno do que está acontecendo no São Paulo, referente ao impeachment do presidente Júlio Casares, situação do Marcos Antônio, Inestrosa, Héctor Hernandes e muito mais. Eu trago aqui para vocês todas as últimas informações, todos os dias, do mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube Tricolor do Morumbi. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e vão deixando o likeinho, que o likeinho dá uma moral. Galera, começaram a falar por um assunto muito importante, que é o volante Alan, que muito provavelmente, tá tudo encaminhado para jogar no São Paulo. Nós temos atualizações referente a isso, agora envolve o Corinthians. Corinthians agora parece que está querendo atravessar. Tem agora interesse do Corinthians para a contratação do meio-campista Alan, do volante Alan do Flamengo. E aí eu vou explicar tudo para vocês o que está acontecendo em relação a isso e uma percepção que eu tenho em relação a todas essas notícias, envolvendo a negociação do Alan com o São Paulo. Acontece que neste momento é muito difícil o Alan ir pro Corinthians, muito provavelmente ele será jogador do São Paulo por conta do interesse do Marcos Antônio, do interesse que o Flamengo tem no Marcos Antônio. Jogador, muito importante pro São Paulo, jogador importantíssimo pro técnico Hernan Crespo e pro elenco do São Paulo Futebol Clube, um cara que teve grande destaque, em 2025, na temporada de 2025, que jogou pelo São Paulo, e todo mundo sabe que ele é um jogador muito interessante, muito importante pro elenco. E ele já disse sim, segundo o Vene Casagrande, ele já disse sim pro Flamengo. Vene Casagrande é um cara muito bem informado em relação ao Flamengo, e o Marcos Antônio já disse sim para jogar no Flamengo. Então tem tudo a ver, eu estou apurando e trazendo para vocês todos os dias, tem tudo a ver a negociação do Alan envolvendo o Marcos Antônio. Inclusive isso aqui é uma percepção, tá, galera? É muito estranho esse interesse do São Paulo pelo Alan. Só que quando o Marcos Antônio entra na jogada, tudo faz sentido. O interesse do Alan, o interesse do São Paulo pelo Alan não faria sentido se não envolvesse o Marcos Antônio. E só, por que eu falo tudo isso? Porque nós sabemos da força, do poder que hoje o Flamengo tem em relação a finanças, ao dinheiro, ao financeiro e a força de barganha para levar jogadores, Então nós temos uma tendência, infelizmente, do Marcos Antônio sair do São Paulo, caso dê tudo certo entre São Paulo e Flamengo nessa troca, que seria muito ruim para o São Paulo. Só que o Flamengo é muito forte quando ele se interessa por jogador A, B ou C. Então é claro que nós não queríamos, temos um certo entusiasmo por parte do São Paulo, em relação a não negociar o Marcos Antônio, inclusive ganhou a camisa 8, como o São Paulo se manifestando, falando, não, o Marcos Antônio é nosso, fica com a gente, ganhou a camisa 8, mas ainda, infelizmente, para o nosso pesadelo aí, infelizmente pode acontecer ainda essa troca, esse negócio entre São Paulo e Flamengo envolvendo Alan e Marcos Antônio. Deixa nos comentários se vocês queriam a troca ou não, Eu acho o Marcos Antônio mais jogador, melhor que o Alan, não queria que ele saísse do São Paulo. Galera, mais um reforço anunciado no São Paulo, o zagueiro Dória, que já teve passagens para o São Paulo, zagueiro de 31 anos, muito bom, Muito bom o zagueiro, um zagueiro que vem para agregar. A única coisa que é estranho, que eu sempre falo aqui para vocês, é as posições que o São Paulo decide contratar. Se o São Paulo fosse rápido assim, contratando meio atacante, acho que as coisas melhorariam no São Paulo. Mas o zagueiro Dória, ele é um zagueiro muito capacitado, muito bom. Acho que o São Paulo não deveria priorizar essas posições, mas esse zagueiro, ele falando de futebol, falando do zagueiro, ele é muito bom. Dória tem 31 anos de idade, já está fazendo, já tá no São Paulo já. Tá tudo certo, acabou de chegar, tudo assinado, tudo beleza. Dória vai ficar por 2 temporadas, podendo ficar 3 temporadas no São Paulo Futebol Clube. Gente, vocês me desculpem, é que eu tô... me deu uma reação alérgica agora, e aí é sempre na hora do vídeo. Mas vamos lá. Então é isso, mais um reforço no São Paulo, é o Dória. Tem o
Lucas Ramon, né? É o Lucas Ramon do lateral direito, é esse o nome dele? Lucas Ramon, agora me fugiu. Dória chegando no São Paulo. São Paulo ainda não anunciou de forma oficial, não fez o anúncio, mas é mais um zagueiro aí pro técnico Hernan Crespo. O Crespo ele é um técnico que tá pedindo isso, né? Ele pede jogadores de defesa, ele se importa muito com a zaga, com o sistema defensivo. Então já dá para nós imaginarmos a mão do Crespo na montagem desse time, desse elenco para a temporada de 2026 na composição desse elenco com essas contratações. Dória é um cara que já tem um histórico com a gente, já tem passagem pelo São Paulo, e é aquilo que eu falei pra vocês. É um cara muito bom, é um zagueiro muito bom, é um zagueiro técnico, né? Um zagueiro, a qualidade, é um zagueiro que ele tem qualidade. Mas fica essa questão da montagem para nós entendermos melhor como é que vai ser daqui para frente. São Paulo ainda não anunciou o Dória de forma oficial, vai anunciar ainda. Eu trago aqui para vocês e tivemos o anúncio oficial de 2 reforços que nós já sabíamos, né, que é o Danielzinho e o Carlos Coronel. Carlos Coronel não tem muito pra falar porque é um goleiro, né? É um goleiro que vai jogar, né? Assim como o Jandrei jogava, o Crespo, quando ele poupa o time, ele também faz rodízio de goleiros, né? Embora o Rafael já esteja consolidado no São Paulo, é uma posição que muitos torcedores já entendem ter resolvido ainda bem, né? Depois do Rogério Ceni, tivemos vários goleiros que não deram certo e o Rafael é um goleiro que tem dado muito certo. Muitos torcedores, né? A gente vê e aponta isso na temporada de 2025, que se não fosse o Rafael, nós poderíamos ter maiores derrotas, né? Resultados assim piores ainda. Então o Rafael é um goleiro muito importante, né? Uma peça muito importante para o São Paulo. Ainda bem que o São Paulo conseguiu se consolidar de goleiro, porque teve muitos jogos mesmo que aconteceram e nós falamos, se não fosse o Rafael podia ter sido mais, podia ter perdido o jogo A, B ou C. Então, mas ainda bem que nós temos isso, né? E agora chega o Carlos Coronel, que vai jogar, precisamos ver, né? Como é que vai ser no São Paulo. O Rafael mesmo tinha passagens pelo Cruzeiro, Atlético Mineiro e nunca teve grande destaque. No São Paulo ele se consolidou, uma grata surpresa, né? Carlos Coronel pode ter uma situação parecida, né? Nunca teve um grande destaque na carreira, mas no São Paulo pode ser que tenha um bom futuro pela frente, só nos resta torcer, né? E o Danielzinho tá lá, deu a coletiva, uma coletiva interessante, né? Falas assim, nada de demais no que ele falou e a gente já esperava, mas dá para perceber a vontade que ele está, né? A pegada que ele está, a garra, vai entrar para defender o São Paulo. Isso é muito bacana. Isso eu acho que é muito bacana. Isso eu acho que é muito legal ver em um jogador que chegou recentemente, né? Isso eu acho legal e dá para ter essa percepção em relação ao Danielzinho com esse anúncio que o São Paulo acabou de fazer de forma oficial. Galera, vamos pro ataque agora. Agora nós temos várias movimentações e várias novidades em relação a isso. São Paulo, né, envolvendo, antes de eu falar do ataque, envolvendo o ataque, precisa falar daquela troca com o Corinthians está se colocando na frente do São Paulo, né? Agora tem interesse no Alan e o Dorival queria o Alisson. O negócio ainda está em aberto. Não está tão aquecido por conta do que está acontecendo no São Paulo, né, internamente com a diretoria, mas não está nada definido. Corinthians tem interesse no Alisson, é um pedido do Dorival. E acho que seria muito interessante pro Alisson ir pra lá, né? Uma vez que não é tão utilizado, não é titular com o Crespo, e ele já tem o Dorival, que é um cara que ele conhece, que ele joga. Pro Alisson, acho que seria, na verdade, acho que seria bom pra todo mundo. Eu acho que o Alisson se encerrou também com o São Paulo, o ciclo não está rendendo aquilo que nós já vimos ele render, não está rendendo aquilo que nós esperávamos. Então o Corinthians tem interesse no Alisson. Aí o São Paulo teria sinalizado alguns jogadores, um deles teria sido o Ranieri, como eu já trouxe para vocês em vídeos anteriores por aqui. E aí o Corinthians valorizou, né? Como o São Paulo precisa valorizar seus jogadores. São Paulo não tem valorizado seus jogadores como deveria valorizar, né? Então aí o Corinthians valorizou o Ranieri. Aí torcedores do Corinthians levantaram uma hipótese, uma sugestão de trocar o Alisson no Héctor Hernandes, atacante espanhol que o corintiano não suporta. Fala que é bagre de todo jeito. Então, o São Paulo não pode aceitar esse tipo de coisa. O Héctor Hernandes, eu fui atrás, tá? Eu não conheci ele muito bem, fui atrás pra ver. Vindo baratinho, poderia ser uma boa opção. O Jadson, eu particularmente não gostava. Aquela troca entre Jadson e Pato. Pronto, vamos falar desse jeito. Aquela troca entre Jadson e Pato.
Eu não gostava do Jadson no São Paulo, o corintiano adora. O corintiano adora o futebol do Jadson. E o Pato entregou no São Paulo muito mais do que ele entregou no Corinthians. Então esse Hector Hernandes, não tô querendo comparar, tá? O Hector Hernandes com o Pato. Não tô querendo comparar dessa forma, tá, galera? Só que é o seguinte... olha o Luciano. Luciano, pra mim, ele foi péssimo no próprio Corinthians. No Fluminense ele teve uma boa fase, no Grêmio, pra mim, ele não foi bem. E no São Paulo ele teve ótimas fases. Então esse Hector Hernandes tem muito disso no futebol e com jogadores específicos. O Hector Hernandes, ele poderia ser... ele poderia, vindo de forma barata, eu acho que o São Paulo poderia arriscar sim. O São Paulo arrisca bastante com o lateral direito do Mirassol, com o lateral direito, antes com o Mailton, agora esse novo do Mirassol, com o Danielzinho, que são laterais, volantes. O São Paulo arriscou muito com o Sabino, com um preço baixo, digamos assim. Por que não pode arriscar com um atacante? No caso desse Hector Hernandes, eu acho que poderia sim. Aí eles vão falar, eu te digo, mas as impressões são as piores possíveis. Tudo bem, mas vindo baratinho, eu acho que o São Paulo poderia tentar arriscar um empréstimo, sabe? Se o Corinthians emprestasse, ele é muito desvalorizado. Acho que poderia arriscar, vai que dá certo se fosse bem baratinho. Mas vamos ver como é que vai ficar toda essa questão em relação ao Corinthians, né? Interesse de jogadores do Corinthians, interesse do Corinthians pelo Alisson e se vai rolar alguma troca envolvendo algum jogador do Corinthians. Galera, como eu tenho trazido pra vocês também, o Rodriguinho está sendo negociado, né? Com o Red Bull Bragantino. Tem uma atualização referente a isso. O São Paulo falou, né, ali, algo aproximado de 18, 19 milhões de reais. Só que agora tem uma outra informação muito estranha, muito esquisita, que não tem valores divulgados envolvendo o Rodriguinho. É muito estranho, né? Mas o Rodriguinho jogará no Red Bull Bragantino, né? São Paulo negocia e precisa, assim como tá trazendo jogadores de outras posições, precisa trazer um meio atacante. O Crespo usava o Rodriguinho. Sempre que ele podia, sempre que ele tentava fazer alguma coisa diferente, ele colocava o Rodriguinho pra jogar. Então o São Paulo negociando o Rodriguinho, né, finalizando tudo já, precisa trazer um meio atacante pro elenco para reforçar o time do Crespo. Tivemos várias saídas e pouca recomposição do meio de campo pra frente, de meias atacantes, dos atacantes. Então nós estamos esperando chegar. E um dos jogadores que está sendo sondado, ventilado, é o Inestrosa, do Atlético Nacional, né? Estão falando que já falam dele lá fora, né? Dele do São Paulo. Inclusive tem outros clubes, né? Estão vinculando o nome dele ao São Paulo. E falam que tem outros clubes também do futebol brasileiro interessados no Inestrosa. Esse eu adoraria ver no São Paulo. Jogador rápido, forte, com a saúde em dia, né? A questão, o perfil que o Crespo pede, né? Ele pede atletas, né? Pelo menos caras que sejam atletas, que consigam correr durante 10, 15 jogos consecutivos, jogos seguidos. O Inestrosa, ele faz parte disso e é um jogador que me agrada. O Inestrosa não é um craque conceituado. Nossa, que cracaço fenomenal. Não, mas a gente sabe que ele pode render no futebol brasileiro, né? Ele pode render como o Canóbio. Não é muito parecido com o Canóbio, mas tem características ali parecidas de velocidade, vigor físico, força. É um atacante que ajuda muito, né, o ataque. Então o Inestrosa eu adoraria ver com a camisa do São Paulo nesse momento, né, em que o São Paulo não consegue contratar grandes craques, gastar fortunas em jogadores como tá fazendo Cruzeiro, Flamengo, até mesmo o Palmeiras. O Inestrosa para mim seria um reforço muito legal, muito bacana nessa janela de transferências onde a gente conta com grande incompetência, né, por parte da gestão da diretoria do São Paulo. Então é muito bacana isso. Estão vinculando ao nome do Inestrosa ao São Paulo, algo que a diretoria não abre maiores informações. Então fica na base da sondagem aí pelo Inestrosa, nome que me agrada bastante. Deixa nos comentários o que vocês acham em relação a isso. Galera, Crespo tá super animado, né? Algo muito bacana de nós vermos, né? Porque a gente sabe que nós não podemos contar com a diretoria do São Paulo para absolutamente nada, né? Que eles vão atrapalhar tudo que eles podem, e aí a gente vê o Crespo muito animado. Crespo, ele é um baita cara, né? Ele é um baita de um sujeito, tá muito animado nos treinos, abriu o treino, foi cumprimentar todos os jornalistas. Ele é um cara que ele tem uma conduta, assim, que vai além, né? Então acho que é de uma certa forma confortável ter o Crespo ali, fez um trabalho interessante mediante todos os problemas que nós tivemos em 2025 e continuamos tendo, e ele tá muito animado.
E agora nós podemos contar com Caleri, né? Caleri, Lucas, Ferreirinha. Finalmente, né? Nós precisamos ver o nosso time em campo, algo que é animador, porque nós sabemos que nós temos bons jogadores. Corinthians ganhou a Copa do Brasil, né? Uma coisa assim absurda, né? Em 2025, graças ao Dorival, né? Um técnico muito experiente, muito bom, de uma forma parecida com a que nós ganhamos em 2023. E a gente, hoje, o São Paulo, infelizmente, está numa situação muito parecida com a do Corinthians. Time de camisa muito grande, time de camisa muito forte, cheio de dívida, cheio de problemas, gestões assim horrorosas dos dois clubes, mas que quando você consegue meramente montar um time com um técnico ali, e o São Paulo tem um elenco interessante sim, mediante todos os problemas, dá pra fazer mais, dá pra ganhar um título. E a gente espera isso do Crespo na temporada de 2026, né? Porque o São Paulo tem jogadores fortes também no time. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, vamos ver, esperar que o Crespo coloque os jogadores e consiga fazer a melhor formação de jogo, né? E o Alten Ares deu uma coletiva, né, galera? Muito mais dos discursos inflamados e a gente vê uma blindagem, né, em relação ao impeachment do presidente Júlio Casares, o que é um absurdo, né? Independente do que fique comprovado ou não, ele tem que pedir renúncia. De uma incompetência muito grande, de uma falta de responsabilidade muito grande o que essas pessoas estão fazendo lá. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.